Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver a primeira lei da termodinâmica aplicada a sistemas abertos com reação química. Bom, a gente vai começar falando sobre a entalpia padrão de reação. Entalpia padrão de reação é um assunto que a gente já vê no ensino médio, então eu não vou me aprofundar muito nele aqui. Mas qual que é a ideia? Para uma reação acontecer, existe uma determinada entalpia padrão para essa reação. Em geral, ela é medida a 25 graus. Ela vai ser dada pela somatória dos coeficientes estequiométricos dos meus produtos, vezes a entalpia padrão de formação desses meus produtos, menos a somatória de coeficiente estequiométrico vezes a entalpia padrão de formação para os meus reagentes. Essa entalpia padrão de formação, normalmente ela é dada a 25 graus e ela é um valor tabelado. Então, na internet mesmo, a gente já consegue achar essa entalpia padrão de formação para vários elementos. Então, por exemplo, para a reação A mais B dando C mais D, onde Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os coeficientes estequiométricos, a entalpia padrão da minha reação vai ser dada por Czinho vezes a entalpia padrão de formação de C, entalpia específica, mais Dzinho vezes a entalpia padrão de formação de D, menos Azinho, que é o coeficiente estequiométrico aqui do reagente, vezes a entalpia padrão de formação desse reagente, mais Bzinho vezes a entalpia padrão de formação do meu reagente B. Se essa minha entalpia padrão de reação for menor do que zero, eu tenho um processo exotérmico. Se ela for maior do que zero, eu tenho um processo endotérmico. Então, aqui eu libero energia no exotérmico e no endotérmico eu absorvo energia. Então, só aqui um exemplo simples, né? Se eu quisesse saber a entalpia padrão da reação para esta reação aqui, tendo as entalpias padrões de formação do SO2, do oxigênio e do SO3, lembrando que quando eu tenho uma substância simples, então oxigênio, O2, N2, carbono, coisas nesse sentido, a entalpia padrão de formação é zero. Então, a entalpia padrão da reação vai ser, no caso dos produtos, o coeficiente estequiométrico aqui do SO3, que é 1, vezes a entalpia padrão de formação dele, que é menos 395,18, menos os coeficientes estequiométricos vezes a entalpia padrão de formação do meu reagente. Então, 1 aqui no caso do SO2, menos 296,9 é a entalpia padrão de formação dele, mais meio aqui no caso do oxigênio, e a entalpia padrão de formação vai ser zero. Então, a minha entalpia padrão da reação nesse caso, menos 98,28 kJ por mol. Como essa entalpia padrão da reação é negativa, a minha reação é exotérmica. Agora, como vai funcionar num processo onde eu tenho uma reação química? Bom, a gente já viu a equação aqui do balanço de energia, com entalpia, energia cinética, potencial, demais energias que a gente não está considerando, e os termos aqui de calor e trabalho. Se eu desprezar a energia cinética e potencial e as demais energias e admitir sistemas sem trabalho, o meu calor vai ser igual ao ΔH, e esse ΔH vai ser justamente o ΔH da reação. A gente pode escrever o ΔH da reação de várias formas, né? Mas a mais usual, que a gente vai estar trabalhando aqui, é a somatória das entalpias das saídas que eu tenho desse meu processo, mas esse termo de Xi, que é chamado de extensão da reação, a gente já fala sobre ele, vezes a entalpia padrão da reação, menos a somatória das entalpias da entrada. Esse Xi, essa extensão da reação, ela é dada. Tanto faz eu calcular para reagentes ou produtos, porque vai ser sempre igual. Então, ou é o número de mols ou vazão molar consumida de um determinado reagente dividido pelo coeficiente estequiométrico dele, ou número de mols ou vazão molar do meu produto que é produzido dividido pelo coeficiente estequiométrico dele. E por que eu faço dessa forma a entalpia da minha reação e não uso a entalpia padrão da reação? Porque a entalpia padrão da reação ela é feita a 25 graus, então é como se reagentes e produtos estivessem a 25 graus e eu tenho essa medição aqui da entalpia padrão da reação. O que acontece em geral é que reagentes e produtos não vão estar na temperatura aqui da entalpia padrão de reação, eles vão estar ou mais ou menos. Então, esta forma de cálculo é como se eu trouxesse esse ponto 1, a temperatura inicial dos meus reagentes, para esse ponto 1' aqui, que seria a temperatura da entalpia padrão, calculasse a minha entalpia padrão, e aí o meu resultado, né, os meus produtos aqui no meu ponto 2, eu trouxesse eles também para esse ponto 2'. Então, essa somatória aqui que eu faço de entalpias de saída menos a de entrada é para trazer
essa temperatura no ponto 1 e temperatura no ponto 2 para temperatura 1' e 2', e aí sim eu consigo calcular com a entalpia padrão da reação, que, já que os valores de entalpia padrão de formação de reagentes e produtos dos meus elementos são tabelados, eu tenho informações tabeladas para fazer esse cálculo. Então vamos aplicar isso num exercício para tentar deixar mais fácil. Eu quero saber qual que tem que ser o calor fornecido ou retirado de um reator alimentado com 100 mols por segundo de amônia e 200 mols por segundo de oxigênio, admitindo a conversão de 80%, para esta reação aqui. Então, tenho a reação, tenho as minhas entradas, as entradas estão a 25 graus, para as saídas elas estão a 300 graus, ele me dá, para a temperatura de referência de 25 graus, a entalpia padrão da reação e as entalpias específicas aí dos meus elementos na saída. Importante primeiro, eu sei que isso não é entalpia padrão de formação, porque entalpia padrão de formação tem que ter uma bolinha aqui em cima, e aqui eu não tenho. Mesmo se eu tivesse, seria uma informação inútil, porque ele já me deu a entalpia padrão da reação. Então, com a entalpia padrão da formação, eu não conseguiria fazer nada além de calcular esse ΔHR bolinha aqui. Outra coisa importante, como a nossa alimentação está a 25 graus, que é a nossa temperatura de referência, essas entalpias específicas não podem ser da minha entrada, elas obrigatoriamente têm que ser da minha saída. Por isso eu sei que essas entalpias específicas que eu tenho aqui são da nossa saída 300 graus. Dito isso, vamos fazer esse exercício. Bom, então para o nosso balanço de energia, não tenho trabalho de eixo, não tenho aí nenhuma variação de energia cinética nem potencial, estou considerando tudo desprezível. Dessa forma, calor é igual à variação da entalpia, e como eu tenho uma reação química, vai ser a entalpia da minha reação, dado por meio desta equação aqui. A gente sabe que, para minha reação química, eu tenho 100 mols de amônia entrando, 200 de oxigênio, 0 de produtos. Como eu tenho uma conversão de 80%, então montei essa tabelinha aqui para me ajudar a encontrar saídas. Então 100 vezes 0,8 me dá 80. Como a linha da reação obedece à estequiometria, então faço aqui várias regras de 3. Para consumir 80 de amônia, eu consumi 100 de oxigênio, 80 de NO e 120 aqui do meu H2O. Importante é só lembrar que a conversão sempre tem que ser feita em cima do reagente limitante. Para esse caso, eu tenho menos amônia aqui, ainda que a proporção seja menor, o meu reagente limitante aqui é amônia, por isso que eu estou aplicando os 80% nele. Bom, para reagente, a minha saída é o que entra menos o que reage, então marquei aqui. Para produto é o que entra mais o que reage, porque produto é formado, então marquei aqui as minhas saídas. Para encontrar o Xi, eu fiz para todos os elementos, seja para reagentes ou produtos. Porque é o quanto reagiu, no caso, o quanto foi consumido, no caso dos meus reagentes, dividido pelo coeficiente estequiométrico, ou o quanto foi produzido dos meus produtos, dividido pelo coeficiente estequiométrico. Independente de como eu faço, eu vou chegar no mesmo valor, que é 20 mols por segundo. Então, só para mostrar para você que vai ser indiferente se você pegar um reagente ou um produto, mas participando da reação, qualquer elemento que você pegue, qualquer molécula, vai dar sempre certo aí esse valor de Xi. Ok, então agora eu consigo calcular o calor, que ele vai ser igual a tudo isso aqui. Então, para a somatória das entalpias de saída, eu tenho as vazões molares de cada um dos meus reagentes aqui nos dois primeiros termos e produtos nos dois últimos, vezes a respectiva entalpia específica que foi fornecida no enunciado para cada elemento aqui. Mais o termo de Xi vezes a entalpia padrão da reação, que é menos 904,7, menos a somatória das entalpias de entrada. Então, eu marquei as vazões molares da entrada, tanto para a amônia quanto para o oxigênio, mas no caso, como a temperatura de entrada é igual à temperatura de referência, a entalpia, nesse caso, para os dois elementos aqui, vai ser igual a zero. Calculando isso aqui, eu chego num calor de menos 15.199,8 kJ por segundo. Como esse calor é negativo, nossa reação é exotérmica. Portanto, o nosso reator ele precisaria retirar esse calor por meio de um sistema de resfriamento, por exemplo, para a minha reação acontecer aí sem variações grandes de temperatura no meu reator. Eu sei que essa parte é bem densa, mas eu espero que você tenha conseguido entender aí sem maiores problemas. Por essa aula é isso então. Antes de ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube, curte, compartilha, se inscreve no canal.
Acesse nossos sites para ver os cursos que nós temos disponíveis e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!